Quando a gente fala em sistema de unidades de conservação, a gente fala de tipos muito diferentes de áreas protegidas. A grande maioria delas aceita atividades econômicas, aceita turismo, aceita visitação, aceita extração de produtos. Por exemplo, a gente tem aqui na Amazônia brasileira um enorme potencial das florestas nacionais e florestas estaduais para fazer extração de madeira. Infelizmente, se você converte essa área para pastagem, eu vou estar gerando um pouco de rendimento de curto prazo, que é o rendimento do boi, que não rende muito por hectare, mas dá o dinheiro logo. E eu perco o ouro da floresta, que é a madeira, que, aliás, foi a razão pela qual esse país passou a existir, uma exploração florestal. Mas, como eu destruo a floresta, eu perco a possibilidade de tirar sustentavelmente essa madeira, que é eu cortar a árvore, esperar alguns anos para que surja uma nova árvore, eu vou e corto. E a gente tem, então, uma situação que fica paradoxal. A gente desperdiça o potencial econômico, seja de geração de atividades de turismo, de exploração de produtos madeireiros, produtos não madeireiros, recursos pesqueiros são muito importantes, e a gente fica com um tipo de utilização da terra que é de muito pior qualidade, que é uma pecuária extensiva, que gera muito pouco rendimento, ou uma agricultura mecanizada que gera muito pouco emprego. Então, na verdade, são muito poucas as unidades de conservação que não aceitam um tipo de uso econômico direto. Mas, mesmo essas, toda unidade de conservação gera um outro tipo de benefício econômico, que é aquele benefício que afeta todo mundo sem gerar diretamente dinheiro, que são as externalidades positivas, que a gente chama de serviços ambientais. A conservação do clima, a conservação dos recursos hídricos. Para ter água com estabilidade, um rio precisa ter a sua nascente, o seu corpo protegido, porque se eu jogar sedimento nele, se eu permitir que haja erosão, eu vou ter o quê? O assoreamento do rio, que é, eu estou enchendo a cara do rio de sedimento. O que vai acontecer? Ele perde profundidade, ele alaga, eu perco qualidade da água. Então, as florestas funcionam como uma proteção natural dos corpos hídricos. Se eu tenho uma crise hídrica, o que eu tenho que fazer? Proteger o rio como? Com a floresta. Carbono, a máquina mais eficiente que já foi inventada para chupar carbono da atmosfera chama-se árvore. Então, a gente tem um espaço grande de recuperação. O que a gente faz? O contrário, a gente está queimando para jogar carbono na atmosfera, para gerar muito menos. Um boi na Amazônia, eu estou queimando 1 hectare de floresta, eu estou emitindo, sei lá, mais de 100 toneladas de carbono. E um automóvel, por ano, se queimar 1 tonelada de carbono é muito. Então, eu estou colocando um boi a mais para gerar um rendimento muito baixo e vai emitir o equivalente a 50 a 100 automóveis anuais, que é um uso muito pouco inteligente. A proteção da hidroeletricidade, que vai precisar cada vez mais desse sistema de proteção dos corpos hídricos, que a gente chama de resiliência, que é a capacidade de se adaptar. Então, a gente tem muito mais serviço prestado pelas unidades de conservação que as pessoas imaginam. Controle de pragas, porque você tem uma fauna que está ali na unidade de conservação que vai controlar os insetos, outros animais que possam causar problema. Os polinizadores, que são aqueles animais, insetos, mamíferos, morcegos, né, pássaros, que vão disseminar a polinização, vão permitir o uso mais eficiente da agricultura. Então, a unidade de conservação ela é um espaço econômico. Ela é um espaço econômico diferente daquele espaço tradicional que a gente se acostumou. Queima a floresta, coloca pasto ou coloca um canavial. Ela tem uma outra natureza, mas o fato de ela ter uma outra natureza não significa que ela não seja econômica. Eu te digo até que, na sua maioria das vezes, essa unidade de conservação geram uma atividade econômica melhor do que a pecuária extensiva ou a agricultura mecanizada, que muitas vezes substitui aquela floresta. O Brasil tem uma posição em biodiversidade completamente invejável. A gente é o supercampeão.
A gente é supercampeão em futebol e é supercampeão em biodiversidade. E a gente lida com essas duas questões de uma forma completamente irresponsável. Existem algumas ações que já mostram esse potencial. Aqui, o Parque do Iguaçu, que já tem, é o Parque Nacional de Maior Visitação, você já tem hoje um aproveitamento privado pelas empresas concessionárias, que elas não são donas do parque, elas apenas prestam serviço ao parque. A gestão do parque continua do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, mas ela é gerida de uma forma integrada com empresas. As concessionárias, o que elas fazem? Elas prestam serviço de deslocamento do restaurante, do souvenir, para você fazer um safari de barco para descer onde está a catarata, passeio de helicóptero. E o que a experiência do Parque Nacional do Iguaçu mostra? Que isso dá muito dinheiro, dá um resultado econômico bom, que é legal para a empresa, é legal para a unidade de conservação, porque ela fica bem gerida, ou seja, onde eu tenho a visitação, que é um pedaço pequeno do parque como um todo. A maior parte do parque continua intocada. A visitação ocorre numa área bem limitada. Eu tenho recursos para gerir o resto do parque e a economia do entorno do parque se dá bem. Por quê? Porque as compras dos produtos que vão ser vendidos, sejam os produtos de alimentação, sejam os souvenirs, sejam os serviços que vão ser prestados, geram emprego e renda nesses municípios do entorno. Então, a gente acabou de fazer um estudo para o Parque Nacional do Iguaçu que mostra que 70%, cerca de 70% das compras efetuadas pela concessionária principal são locais, ou seja, aquela atividade econômica tem sido muito importante, não apenas para a cidade de Foz do Iguaçu, onde está o grosso da atividade, mas, por exemplo, em municípios que onde você faz o souvenir, você faz a camisa, o uniforme, a prestação de serviço. Então, a gente pode imaginar que as unidades de conservação são um espaço econômico que tem um baita potencial. Esse exemplo do Iguaçu pode ser replicado em outros locais, desde que eu faça uma parceria interessante entre o que o gestor público quer fazer, que é a conservação do espaço, e a prestação do serviço. Contudo, a nossa mentalidade curto-prazista continua achando que a melhor ocupação econômica do espaço florestal é não ter a floresta. Aí, realmente, se eu substituo a floresta para ter boi, para ter soja, para ter cana, não é que não é importante isso, é muito importante ter boi, é muito importante ter soja, mas no seu espaço, cada um no seu espaço. Então, se eu tenho um espaço onde eu vou ter a biodiversidade, eu vou ter essa possibilidade de visitação. E como é que eu posso resolver isso? Uma coisa que está ligada à outra. Se eu melhorar a forma pela qual eu uso o espaço já convertido. Se a gente melhorasse minimamente as condições da pecuária brasileira, que é de longe a atividade que mais usa a área, sobraria área para eu aumentar a área de cultivo e recuperar a floresta, aumentando a produtividade pecuária. Então, não é nenhuma uma ciência muito difícil. Agora, para isso, é preciso ter uma orientação clara, que o que nós precisamos não é aumentar a área de pastagem, é melhorar a utilização das áreas já convertidas, que já é gigante, já é uma área muito mais que suficiente. E, para isso, a gente precisa ter uma política pública que oriente nesse sentido. Infelizmente, a gente está caminhando para trás, ainda com a mentalidade da conversão, da queima da floresta, que só faz a gente perder. Não só a gente está perdendo o PIB, a gente está piorando o PIB. Quando, na verdade, uma economia verde é uma economia não só com um PIB maior, mas um PIB melhor, porque ele é mais inclusivo, gera mais emprego. Então, a gente tem muito mais possibilidade com essa atividade que envolve um maior conhecimento do que simplesmente ficar convertendo a área para botar mais boi, que, por sinal, desemprega mais do que ocupa a gente. Quando a gente fala em valoração ambiental, a gente está falando em medidas de importância. Se a unidade de conservação tem uma importância, essa importância vai se manifestar. Então, um exemplo muito simples, retornando à origem da primeira forma de proteção florestal no Brasil, que é o recurso florestal. O Brasil se chama Brasil porque se extraía pau-brasil. A primeira coisa que os portugueses fizeram quando ocuparam o Brasil, na faixa litorânea, foi estabelecer regras de extração de madeira. Se eu deixo de ter floresta para ter boi, eu posso calcular o ganho que eu tenho com boi.
mas eu posso também calcular o quanto que eu perco de potencial madeireiro que eu deixo de explorar de forma sustentável. Então, sempre que você vê uma grande pastagem numa área que era para ser floresta, e a pessoa pensa, nossa, quanto eu estou ganhando dinheiro com esse boi, você também tem que pensar, nossa, quanto eu estou perdendo de dinheiro com a madeira que eu deixei de explorar, com os outros produtos não madeireiros, com a atividade turística que eu deveria ter tido. A gente pode projetar isso, por quê? Porque a gente tem situações onde tem essa atividade, e uma coisa um pouco mais complicada, que são os serviços ecossistêmicos. Se eu estou emitindo gases de efeito estufa, seja carbono, dióxido de carbono, seja metano, eu queimo a floresta e emito dióxido de carbono. Eu coloco o boi, aumento muito a quantidade de uma máquina que transforma aquele dióxido de carbono capturado pela fotossíntese em metano. O metano tem um poder de aquecimento global muito maior que o dióxido de carbono. Então, eu estou indo no sentido oposto do que é o mundo. Nós precisamos estabilizar o clima. Não é porque a Noruega precisa estabilizar o clima, é porque nós precisamos estabilizar o clima, porque nós é que sofremos as consequências das secas, das inundações, da elevação do nível do mar. Então, quando a gente vai no sentido oposto, a gente está perdendo serviços ecossistêmicos. É possível medir economicamente serviços ecossistêmicos? Sim, existem uma série de técnicas que possibilitam isso, desde o custo de eu refazer, quanto é que me custa para capturar esse carbono que eu estou emitindo? Quanto é que me custa para desassorear o rio que eu estou assoreando porque eu desmatei e eu estou permitindo que haja um carreamento muito grande de sedimentos? Até formas mais sofisticadas que envolvem, por exemplo, a estimativa do potencial de visitação e algo muito mais complicado, que é a questão da própria biodiversidade em si, o seu potencial para uma economia do futuro, uma economia do século XXI, que a gente ainda está arranhando. Porque se eu tenho um conjunto grande de biodiversidade, eu tenho um enorme conjunto de soluções naturais. A natureza provê para cada espécie vegetal, animal, micro-organismo, uma solução de vida diferente. É como se fosse uma enorme biblioteca de Alexandria que a gente está incendiando. E lá no futuro, quando eu tiver a capacidade de entender para que serve aquele conhecimento daquele que está naquele DNA que eu estou perdendo, eu não vou ter mais aquele livro para acessar. Então, talvez o maior crime que a gente esteja fazendo não seja em relação aos serviços ecossistêmicos, que a gente sabe que existem e está desperdiçando, é em relação àquilo que a gente está jogando fora sem nem ter ideia para que serve.